Olá, bancários e bancárias e a todos que nos assistem. Estamos iniciando mais um Momento Bancário e a pauta de hoje é o Saúde Caixa. E para me acompanhar nesse informativo que é de extrema importância aos empregados e empregadas da Caixa, eu tenho comigo o Francisco Pugliese, que é diretor executivo do SEB São Paulo, a Luísa Hansen, que é dirigente também dos Sindicatos Bancários de São Paulo, e o Leonardo Quadros, que é o presidente da APCF São Paulo. E para tratar desse tema que está em alta, com muitas perguntas, muitas dúvidas dos empregados e com muita razão, eu pergunto para você, Luísa, quais são os principais problemas hoje do Saúde Caixa? Olá, boa noite, colegas, empregadas e empregados da Caixa. Então, Lucimara, os problemas do Saúde Caixa são alguns, né? Acho que a gente pode citar como principal problema o teto de 6,5%, que está no Estatuto desde 2017. À época, o presidente da Caixa era o Gilberto Ock, esse teto foi colocado no Estatuto, com voto contrário da então representante dos empregados no Conselho de Administração, a atual presidente da Caixa, e esse teto acaba limitando o Saúde Caixa. A permanência desse teto no Estatuto vai fazer com que o plano de saúde acabe se inviabilizando para muitos colegas que não vão ter como permanecer no plano. Isso vai causando um efeito dominó que vai trazendo um problema financeiro cada vez maior para o plano, né? Então, lutar pela exclusão desse teto, então o teto de 6,5% no Estatuto vai acabar fazendo com que os princípios básicos do plano, que são a solidariedade, o mutualismo e o pacto intergeracional, acabem não podendo acontecer. Isso vai fazer com que o plano se torne parecido com um plano de mercado, em que as pessoas acabam pagando individualmente e por idade, né, por faixa etária, que é o que não acontece hoje no nosso plano de saúde. Então, entre os problemas que nós temos no Saúde Caixa, sem dúvida, o teto de 6,5% do Estatuto é o principal. Mas também temos outros, né? A projeção atuarial para esse ano prevê um déficit de 355 milhões no Saúde Caixa. Isso é uma questão muito importante, né? Como todo mundo imagina, um déficit desse tamanho, e faz com que a projeção que a Caixa apresentou no GT, que está debatendo Saúde Caixa, leve até 2025 que a mensalidade dobre, né? Para poder manter os 30%, a gente pagando 30% de coparticipação. Então, a projeção atuarial é um problema muito grande e a gente tem também a falta de empregados, né? Nos últimos anos foram poucas contratações. As contratações que aconteceram foi graças a ações judiciais assistidas pelas entidades, pela Contraf e pela FENAI. Mesmo assim, não foram em números suficientes. Nós tivemos PDVs. Isso fez com que hoje a média dos beneficiários do Saúde Caixa seja de 42 anos. Então, tem mais gente utilizando o pacto intergeracional, né, e menos gente mais nova contribuindo. Isso vai trazendo também problemas para o plano, sem contar que a inflação médica é muito maior do que o aumento salarial, né? Bom, a Luísa trouxe para nós os principais problemas que vêm ocorrendo em relação ao Saúde Caixa, que hoje ainda é um plano muito diferenciado e muito melhor do que se pratica no mercado, e por isso mesmo que deve ser defendido pelos empregados da Caixa. E aí houve uma reunião do grupo de trabalho junto com o banco no dia 11 de agosto e eu pergunto para você, Leonardo, quais foram os encaminhamentos, os debates, os desdobramentos desta reunião? Bom, olá. Olá, Lucimara. É sempre muito bom estar aqui conversando, né, com o empregado da Caixa no Momento Bancário, que é um programa que atinge a vários dos nossos colegas que estão no local de trabalho. E falar desse assunto tão importante como Saúde Caixa também é muito bom, né, muito importante, porque a gente conta que os nossos colegas que estão assistindo vão multiplicar essas informações, que vai ser fundamental para a gente nessa luta. Essa reunião que a gente teve no dia 11/8, ela foi a nossa 4ª reunião do GT, e desde a primeira reunião a gente cobra da Caixa alguns pontos que entendemos que são fundamentais para a sustentabilidade do plano. O primeiro deles já foi abordado pela Luísa, que é a exclusão do teto de 6,5% para custeio do Saúde Caixa. A Luísa trouxe para a gente a informação de que a projeção que a Caixa aponta para o Saúde Caixa informa que a gente teria um déficit nesse ano, e a causa desse déficit é justamente a aplicação desse teto para limitar a participação da Caixa no custeio do plano. A gente tem um custeio
que prevê que a Caixa participa com 70% dos custos ou 6,5% da folha, que é o limite previsto no teto estatutário, o que for menor entre os dois. E esse déficit apontado pelo relatório atuarial do plano ocorre não porque a gente não está contribuindo com 30%, e sim porque a participação da Caixa não está chegando nos 70%. Ela está sendo limitada por esse teto. E a tendência é que essa participação da Caixa fique cada vez menor do que esses 70% caso esse teto seja mantido. E aí essa diferença de custo ela acabaria sendo transferida para ser dividida entre os empregados. Infelizmente, a atual direção da Caixa ela trouxe para a gente uma proposta, na verdade não é exatamente uma proposta, né, mas um estudo atuarial, que é o que está norteando a atuação da atual diretoria, que é comandada pelo senhor Daniel, que era diretor na gestão anterior também. E esse estudo atuarial ele prevê a cobrança por idade. E mesmo com essa instituição de uma cobrança por idade, a projeção é que o custo do plano, mesmo para as faixas iniciais, acabe dobrando em poucos anos, né? Então, mesmo a cobrança por idade não vai resolver o problema da sustentabilidade do plano. A cobrança por idade, que é o que a direção da Caixa avalia hoje como sendo um caminho para o saúde Caixa. Não é o que a gente avalia, é o que a direção da Caixa avalia. E, por causa disso, a gente está batendo muito firme na exclusão desse teto estatutário. O que a direção da Caixa alega é que essa retirada desse teto inviabilizaria a Caixa porque faria aumentar a provisão que a Caixa constitui para o chamado benefício pós-emprego. Mas essa é uma discussão que a gente precisa aprofundar com a direção da Caixa, porque a Caixa não precisaria constituir essa provisão se não fosse por uma ordem do Banco Central, né? E aí é uma discussão um pouco mais complicada que a gente precisa travar, porque hoje nós sabemos que o presidente do Banco Central não é alguém que tenha muito apreço pelas causas populares, né? A gente viu todo o embate que a sociedade brasileira teve para a redução das taxas de juros, né? Depois de muita luta, o Banco Central acabou, na última reunião, concordando com uma redução, quer dizer, aprovando uma redução de 0,5%, que ainda é muito insuficiente, né? E muito aquém do que o país precisa nesse momento. Exatamente. Então, a direção da Caixa, ela precisa também fazer esforço para mudar essa realidade, né? Porque a solução para isso não é você jogar custo para o lado mais frágil, né, da situação, que são os empregados. E só para finalizar a minha parte, quando a Luísa fala da questão das projeções atuariais, elas acabaram ficando muito carregadas, porque hoje a gente tem um número alarmante de adoecimento entre os empregados da Caixa, e a maior parte desse adoecimento é ligado a questões psicossociais, né? E está relacionado diretamente ao trabalho. Então, são fruto da cobrança de metas e do assédio que os empregados da Caixa sofreram ao longo do ano, dos últimos anos, né? Então, para ter uma ideia, 75% dos adoecimentos dentro da Caixa está relacionado ao CDF, e isso é acima do que o que acontece na categoria bancária. Esse índice de adoecimento relacionado ao CDF é abaixo de 50%. E o que é o CDF? Acho que é sempre bom a gente explicar. CDF são as doenças psicológicas, psiquiátricas, transtornos mentais, né, que são causas que são atribuídas à pressão no ambiente de trabalho e ao processo de adoecimento por conta de assédio, de cobrança por metas, né, especialmente. E quando a gente olha a sociedade brasileira como um todo, só 6% dos afastamentos está relacionado a transtornos mentais, psiquiátricos, psicossociais, né? Então, a gente percebe que o que acontece nos bancos é preocupante, mas na Caixa é uma epidemia, né? Mais ainda do que no restante da categoria. E a Caixa é a causadora disso. Então, não é justo que a Caixa faça os seus trabalhadores adoecerem e agora passe cada vez mais essa conta para a recuperação da saúde dos trabalhadores para os seus próprios empregados. Ela está terceirizando a sua responsabilidade. E a gente não vai admitir que a diretoria da Caixa faça isso.
Bem, muito bem. O Leonardo nos apresentou o panorama de como está as conversas com a Caixa e de como foi essa última reunião do dia 11 de agosto. E nós estamos aqui também com o Chico, que também acompanha as negociações e os debates sobre esse problema do Saúde Caixa. E, Chico, eu queria que você dissesse para nós quais são as perspectivas do movimento sindical e o que nós pretendemos fazer daqui para frente para fortalecer essa luta em defesa do Saúde Caixa. Bom, boa noite a todos e todas aí que estão nos assistindo. Né? É fundamental que todos os empregados e empregadas da Caixa estejam a par do debate que está acontecendo, né, sobre o Saúde Caixa. Não é de hoje que a gente tem os ataques ao Saúde Caixa. Desde o golpe de 2016, a gente teve uma precarização gravíssima, né, das condições de trabalho, da saúde do trabalhador, que foi adoecendo cada vez mais, né, devido a essa precarização, né, uma imposição desse teto, como já falou a Luísa e como já falou o Leonardo, de 6,5%, que traz uma inviabilidade para o plano, uma insustentabilidade para o plano, fazendo com que a Caixa, de fato, deixe de participar com os 70% que ela deveria participar, diminuindo cada vez mais essa participação, né? Lembrar que nós temos na Câmara dos Deputados ainda a CGPAR 42 que precisa ser derrubada, né? Então precisamos de uma mobilização para derrubar, apesar dela já ter sido derrubada no fim do ano, no apagar das luzes do governo do Bolsonaro, esse presidente nefasto que a gente teve. É fundamental, então, que a gente derrube o teto de 6,5%, mas também derrube a CGPAR, que volta de novo com o debate dos 50%. E a Caixa sempre trazendo, como o Léo falou, essa questão, né, de separar por idade e acabar tanto com os nossos princípios, né, do plano. Precisamos manter os princípios do plano, né? A solidariedade, o mutualismo, o pacto intergeracional. Também é fundamental, né, lembrar que nós já fizemos um seminário estadual, né, seminários estaduais no Brasil inteiro, e um seminário nacional para discutir o Saúde Caixa e o modelo de custeio. Lembrar que esse nosso acordo que foi construído, né, em 2021, ele prevê ainda a validade até o dia 31 de dezembro. E é um absurdo a Caixa entrar na reunião do GT do Saúde Caixa já falando que aquela seria a última reunião, sem que fosse trazido sequer uma proposta nessa reunião. Isso é um desrespeito com os trabalhadores, com as trabalhadoras, né, que passaram durante todo esse período da pandemia trabalhando para a sociedade brasileira para diminuir, né, os impactos daquela pandemia para as pessoas que mais precisavam, né? Também é fundamental a gente manter o modelo de 70-30, né, onde os custos administrativos sejam exclusivos da Caixa Econômica Federal, né? Agora a Caixa Econômica veio com trouxe para nós no GT, falando que há 2 anos está discutindo uma nova empresa de auditoria, né, que aumenta o custo do Saúde Caixa, o custo administrativo do Saúde Caixa. Para se ter uma ideia, esses contratos hoje estão na faixa de 30 milhões e eles o novo edital levaria esses contratos para 100 milhões, né? O que a gente estranhou muito. Então você sai de um contrato mais caro ainda, encarece o plano e quer que o empregado e a empregada que paguem e que arquem com os custos, né? Então nós também temos aqui a outra questão e reivindicação fundamental, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras é que o Saúde Caixa tem que ser para todas as pessoas, né? Inclusive para aqueles que entraram após dia 1º de setembro de 2018. Isso é fundamental, né? Que infelizmente mais uma atitude unilateral da Caixa que foi não permitir que esses trabalhadores pudessem levar
para sua aposentadoria o plano de saúde. Acho que nesse ponto, Chico, é importante a gente destacar que a não inclusão dos trabalhadores que entraram no banco a partir de 2018 no Saúde Caixa, para além de ser uma questão de injustiça, também afeta diretamente a sustentabilidade do plano, porque por conta da mutualidade, os mais jovens ajudam a custear o plano dos não tão jovens. Então, a não inclusão desses trabalhadores quebra toda a lógica e o princípio do Saúde Caixa. Então, é um debate complexo, mas que a gente precisa fazer à luz do entendimento de que um convênio médico, um seguro-saúde é um direito coletivo e também é direito humano. E eu acho que é nesse viés que a gente precisa seguir. Sem dúvidas. E aí, seguindo essa lógica, né, por isso que uma das nossas questões fundamentais é mais empregados para a Caixa, para que a Caixa volte a fazer a reconstrução que esse país precisa, né? O país foi dilacerado e hoje todos os projetos de reconstrução passam pelas empresas públicas e pela Caixa Econômica Federal também, né? Fundamental aí para a reconstrução. Então a gente precisa de mais empregados, por quê? Para melhorar as condições de trabalho que foram precarizadas e que levaram a esse adoecimento profundo. E aí nós temos que lidar com a subnotificação que a Caixa coloca lá, porque quando ela subnotifica e essas pessoas que estão adoecidas, que estão com problemas psíquicos, que estão voltando a ter problemas de Ler-Dort absurdos e não saem por B91, elas têm que pagar e arcar com 30%, quando na verdade a Caixa deveria ser responsabilizada para essas doenças por 100% do tratamento, né, do empregado e da empregada. Então é mais uma questão e mais uma forma que a Caixa usa, né, com a gestão do medo e a gestão do terror que foi imposta pelo Pedro Guimarães. O que aconteceu? As pessoas não iam para passar no INSS, tinham medo de perder suas funções, tinham pavor de perder suas funções e foram se automedicando, né? Então nós temos muitas pessoas que têm problemas, oneram o plano de saúde e oneram para si mesmas, né? E tudo isso por quê? Porque nós temos uma qualidade de condições de trabalho muito pequena na Caixa. Então falta empregado. Com mais empregados, menos metas, você tem mais saúde e, portanto, menos uso do próprio plano, né? Essa que é a nossa reivindicação fundamental, né? E aí a gente precisa também que a Caixa traga uma discussão, né, no período, se nós, por um lado, derrubamos a CGPAR 23, por outro lado, a Caixa passa a sucatear o plano, diminuindo os credenciamentos, acabando com os credenciamentos, acabando com a gestão de pessoas, acabou com a vice-presidência de pessoas, a Caixa, no momento em que o trabalhador mais precisava de ter uma gestão das pessoas. E isso foi agravando mais esses problemas de adoecimento do trabalhador, de uso do plano de saúde. Então a gente precisa urgentemente que a Caixa reveja o modelo de gestão, que ela mantenha, isso é fundamental, o novo edital terceiriza inclusive partes administrativas da Caixa. Outra coisa que a Caixa tem que perceber na hora da negociação é que a gente não está aqui só para discutir e debater modelo de custeio, né? Como que eles querem debater modelo de custeio, aumento e que venha esse aumento para o trabalhador, se eles não querem discutir e debater a qualidade do plano? E debater a qualidade do plano é debater um credenciamento com qualidade, é debater um bom atendimento com empregados Caixa para trabalharem e para receberem as demandas dos próprios empregados Caixa. Então é fundamental a descentralização da gestão do plano, mas que ele se mantenha como um plano de autogestão por RH e não seja terceirizada a gestão, né? Isso é fundamental a gente ressaltar aqui também, né? E para isso também a gente, além da descentralização, pede a instalação de comitês de credenciamento e descredenciamento que vão trazer um credenciamento com maior qualidade, porque cada região sabe exatamente quais são as suas demandas, não é mesmo? Se você não adianta você achar que o problema
de Brasília é o mesmo problema que vai acontecer no Acre, que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul ou no interior de São Paulo, né? São questões totalmente diferentes por cada região, e cada pessoa que trabalha, trabalhador e trabalhadora, sabe muito bem o que está sofrendo com a consequência do sucateamento que aconteceu nesse período nefasto, desde o golpe de 2016 até o fim do governo horrendo de Jair Bolsonaro. Muito obrigada, Chico. E para concluir o programa, eu vou passar para a rodada final para que façam as suas considerações. E eu gostaria que a Luísa, o Chico, o Leonardo, qual é a mensagem do movimento sindical, do coletivo Caixa aqui de São Paulo e do Brasil todo para o empregado e para a empregada da Caixa? Vamos lá, Leonardo. Obrigado, Lu. A nossa mensagem é a seguinte: a gente conseguiu resistir e manter o Saúde Caixa até hoje graças à nossa luta. E a gente precisa cada vez continuar com essa nossa luta, né, para poder preservar o Saúde Caixa da mesma forma como ele chegou até aqui, sendo uma política de gestão de pessoas. Porque implementar qualquer modelo diferente desse atual, que prevê uma cobrança de forma solidária, que, aliás, só existe entre os bancários, tá? Todas as outras categorias acabaram perdendo essa condição e hoje tem cobrança por faixa etária. Só nos bancários, Banco do Brasil, demais bancos públicos e na Caixa, a gente tem uma cobrança por percentual de renda. Mudar essa lógica significaria que a direção da Caixa, senhor Daniel Borges, deixou de ver o plano como uma política de pessoas e passou a ver o plano apenas como custo. Isso a gente não pode permitir, mas a nossa luta foi o que nos trouxe até aqui, preservou o plano e a gente vai lutar, o sindicato vai lutar, a PCF vai lutar. É isso, Lu. Muito bem. Luísa, por gentileza, suas considerações finais. Então, para os colegas, para as colegas, para todo mundo que está assistindo, o que o Leonardo falou, o Saúde Caixa é uma conquista, fruto de muita luta, e a permanência dele até hoje é fruto de uma mobilização intensa dos trabalhadores, das trabalhadoras e das entidades representativas. É fundamental que esse assunto esteja sendo debatido nos corredores, na copa, no cafezinho. Todo mundo precisa estar sabendo o que está acontecendo, debatendo isso com os colegas, porque só o conhecimento desse assunto vai fazer com que a gente possa lutar e resistir mais uma vez. Então, eu sei que a correria é grande, muitas vezes a gente tem muita coisa para fazer, mas o Saúde Caixa é o nosso presente, é o presente dos nossos dependentes, é o nosso futuro também, então é importante parar, ler as matérias, acessem os sites, as redes sociais do Sindicato dos Bancários de São Paulo, da PCF São Paulo, da Contraf, da FENAI, saibam o que está acontecendo, conversem com seus colegas, porque só a mobilização vai fazer a gente conseguir resistir mais uma vez, como resistimos todas as outras. Muito obrigada, Luísa. Chico, tem alguma mensagem que você queira passar para o empregado e para a empregada da Caixa? Sim, bom, escutem a Luísa, escutem o Leonardo, é importante, é só com a nossa luta, é só com a nossa mobilização, foi com nossa luta que nós conseguimos manter o Saúde Caixa, manter os nossos direitos, manter o nosso ACT, mesmo no período mais nefasto. Então, é fundamental que o trabalhador esteja junto conosco, venha debater, converse com a gente, né? Atente-se no site dos sindicatos bancários, no site da PCF, no site da FETEC, da Contraf-CUT, saiba o que está sendo discutido e debatido no momento desses, onde o nosso plano está sob ataque. Então, obrigado a todos e todas aí por estarem conosco até agora. Ótima noite a todos e todas que participaram até aqui. Bom, eu quero agradecer imensamente a todos que me acompanhou aqui nesse programa, aos nossos convidados, os nossos telespectadores, e a principal mensagem desse programa é que a luta e a saída é coletiva. Participe do sindicato, das associações, da federação, da confederação, acesse o site e as redes sociais do sindicato, se mantenha informado, compartilhe o link desse programa com os seus colegas e participe da luta. Muito obrigada e até breve.